Como é mostrado na vinheta de abertura desse vídeo, o tema dessa comunicação é sobre memória política e comércio portuário em Cabedelo, 1925 a 1924 a 1935. Essa comunicação é sobre um capítulo de uma pesquisa maior, que se refere justamente às ações políticas direcionadas ao desenvolvimento comerciário pelo Porto de Cabedelo. Nós vamos tentar justamente, estamos buscando justamente a memória relacionada a esse processo histórico que vai de 1924 a 1935. Por que isso? Porque entende-se que a memória é um aspecto importante da história. Toda história tem uma memória a ela relacionada. Então, isso vai enriquecer a pesquisa, ao mesmo tempo que se destaca esse aspecto importante da história, e, ao mesmo tempo, ao se buscar suportes de memória, esses mesmos suportes de memória podem vir a ser fontes históricas. A busca pelos suportes de memória foi feita a partir de um conceito de memória, que é adotado pelo historiador francês Jacques Le Goff. Esse conceito é de que o ato mnemônico é um comportamento narrativo com função social a outrem que se expressa através da comunicação da informação sobre um objeto ou acontecimento ausentes. Essa busca eu dividi em 3 períodos. O período colonial, que vai de 1574 a 1822, de 1823 a 1829, que corresponde ao período republicano da história do Brasil, período monárquico da história do Brasil, e o período de 1890 até a atualidade, que corresponde ao período justamente de proclamação da República no Brasil. Sobre o período colonial, foram destacados 3 documentos. Toda a documentação encontrada, ela tem um aspecto de exemplificação, né? de exemplificação da memória. Não dá para resgatar a memória por completo. Então, o critério de seleção foi a exemplificação significativa. Então, para o período colonial, foram encontrados 3 documentos. Um primeiro, de 1764, que é justamente a primeira informação que você tem sobre um lugar chamado Porto de Cabedelo. É um documento de um governante da Paraíba informando ao rei português, Dom José I, sobre a chegada de uma corveta no Porto de Cabedelo, a corveta vinda de Lisboa, que vai para Angola, transportando presos degradados, e que vai para Angola e que acabou chegando aqui no porto, num lugar chamado Porto de Cabedelo. Essa é a primeira informação histórica. Até então, a historiografia paraibana entende que o comércio portuário, a atividade portuária em Cabedelo começou bem posteriormente. O segundo documento é um plano da Barra, é chamado de Plano da Barra. Esse primeiro documento é um documento manuscrito. O segundo é uma espécie de mapa. Na verdade, é uma cartografia que menciona justamente o Porto de Cabedelo, condições de navegação, lugares de navegação, e expressa justamente a matematização da memória. É um documento sensacional por conta justamente disso, porque ele mostra num relevo, digamos assim, uma representação de um relevo, as condições de existência tanto da navegação como da existência do próprio porto. O terceiro documento é de 1818, que introduz um elemento novo na memória da história do Porto de Cabedelo, que é a valorização técnica do lugar chamado Porto de Cabedelo como sendo o melhor dentre todas as opções de navegação portuária, de cabotagem de longo curso na Paraíba, para ser escolhido enquanto tal. Então, é um parecer de um governante afirmando justamente isso, que a foz do Rio Paraíba, onde se situa até hoje o Porto de Cabedelo, é o melhor lugar a se escolher para se instalar e se desenvolver o embarque e o desembarque de mercadoria. Então, com isso se conclui a
primeira fase que era a fase colonial. Na fase seguinte, na fase do período monárquico, a primeira documentação encontrada é de 1864, justamente dá seguimento a essa valorização. Aí o Brasil já é um Estado nacional, já ocorreu descentralização de poderes, as assembleias legislativas provinciais já foram instaladas desde 1835. E então, a partir considerado esse contexto, uma série de mudanças começam a ocorrer. Uma delas é justamente essa, né? Essas economias mais locais, elas começam a ser valorizadas. Dentro desse processo, a navegação portuária, ela começa a ganhar relevo. E aquela apreciação técnica, ela começa a ganhar maior importância. E um projeto é justamente formulado, o que chamavam de um projeto, por um engenheiro naval chamado André de Mendonça. É um documento de 1864, informado através de uma notícia de jornal. 3 anos, esse documento de 64 foi transformado num projeto de lei pela Assembleia Legislativa Provincial da Paraíba do Norte, só que, ao que tudo indica, não foi efetivado, não foi levado adiante. Três anos depois, em 1867, é informado, através de um jornal também, publicador, a criação de uma companhia de comércio ligada ao comércio portuário de Cabedelo. Então, era uma coisa que a gente percebe que já estava em efervescência, digamos assim. Ao que tudo indica, essa companhia de comércio também não foi instalada, como se verá pelo documento seguinte, que é justamente uma exposição da fala de um governante paraibano de 1883, informando da necessidade de se promover o comércio portuário pelo Porto de Cabedelo através da criação de uma companhia de comércio. E, ao mesmo tempo que ele informa isso, ele faz uma coisa muito importante, que é liberar recursos para a construção do ramal ferroviário, ligando a capital provincial, cidade da Paraíba, à cidade de Cabedelo, ou ao lugar chamado de Cabedelo. Então, com isso, o que é que aconteceu? Se criaram as condições de unir o transporte ferroviário ao transporte marítimo através desse ramal. E foi o que aconteceu. Esse ramal ferroviário foi construído de 1886 até 1889. Com isso se finda o período monárquico. Passando para o período republicano, temos um segmento, né? Não que esse processo tenha sido linear, houve interdições, houve momentos de valorização de outro espaço portuário na década de 1920, na própria capital do Estado. Mas, em termos, vamos dizer assim, cronológicos propriamente, o primeiro fato importante desse período, a partir de 1890, é justamente a inauguração do Porto Organizado de Cabedelo, em 1935, dentro de um contexto mais amplo de grande crescimento da economia paraibana, promovido pela cultura do algodão. Então, exportava-se algodão, principalmente para o mercado interno brasileiro, mas para várias outras partes, Liverpool, Nova York, França, Holanda, etc. Então, isso estimulou bastante a navegação de longo curso, e justamente pelo fato do Porto de Cabedelo proporcionar a navegação de navios de grande calado, então eles naturalmente foi mais valorizado, e com isso acabou por justamente estimular esforços políticos locais, estaduais e federais no sentido de construir obras complementares num porto já existente para transformar essas instalações portuárias em porto organizado.
era o que havia de mais moderno na época. Então, haviam poucos portos organizados, existiam poucos portos organizados, de acordo com a legislação criada em 1922, que estabelecia justamente os critérios para se conceber uma instalação portuária como sendo um porto organizado. A característica central desse tipo de instalação portuária era uma centralização, era uma administração portuária do próprio porto e a estatização dessa administração. Após essas obras complementares foram inauguradas em 1935, obviamente com grande participação de políticos estaduais, não é? Então, já no contexto do período pós-revolução de 1930 no Brasil, que inaugurou o processo de industrialização nacional, etc. Então, o segundo documento desse período é justamente, aliás, não é bem um segundo, é um conjunto de documentos que é importante falar. Essa memória passa a se tornar o que se chama de memória técnica. Então, o número de relatórios e anuários estatísticos sobre a navegação portuária em Cabedelo cresce bastante, inclusive desde 1935, já desde a década de 1920. Então, tudo isso constitui memória a respeito do Porto de Cabedelo, porque já se menciona a existência de movimentação de embarcações pelo próprio porto. O crescimento e aparece também nesse período um outro tipo de informação, que é a informação historiográfica. Os estudos de história avançados do século XX, aparecem os estudos de história, onde esse tema do Porto de Cabedelo ele aparece como tema supletivo. No decorrer desse processo histórico do século XX, o que é que aconteceu? O Porto de Cabedelo ele ganha supremacia diante do outro porto existente, que era o Porto da Capital. Então, no final da década de 1960, as estatísticas elas deixam de mencionar o Porto da Paraíba e passam a mencionar somente o Porto de Cabedelo. Então, o que é que acontece? Entende-se que o Porto de Cabedelo se tornou a única via, afirmou-se como a única via aquaviária de comércio de cabotagem de longo curso na Paraíba. Com isso, o próprio Porto ganha, obviamente, a importância que isso sugere, não é? E a própria Companhia Docas da Paraíba começa a produzir memórias sobre si mesma, na forma de um conjunto de painéis que justamente falam dessa história. E todo esse passado condiciona justamente um processo atual de modernização, com grandes obras de infraestrutura portuária para aumentar a logística, que justamente proporcionam uma maior capacidade operacional do porto. Seria importante, para efeitos de compreender um processo mais amplo, que se fizesse também um estudo de memória consultando-se a fala, a memória presente junto aos trabalhadores e a memória da população da cidade de Cabedelo. E assim eu concluo essa comunicação oral.